O Sistema Firjan, mais uma vez, agradece a presença de todos. Orientamos que desliguem os celulares ou coloquem no silencioso. Vamos dar início à nossa palestra. Temos aqui o palestrante Luli Radifare. Ele é professor doutor de Comunicação Digital da Escola de Comunicações e Artes da USP, há 19 anos, e colunista do Caderno Tech, da Folha de São Paulo. Trabalha com a internet desde 1994, já foi diretor de alguma das maiores agências de publicidade do país. Hoje é consultor em inovação digital, com clientes no Brasil, Estados Unidos, Europa e Oriente Médio. Autor do livro Enciclopédia da Nuvem, em que analisa 550 ferramentas e serviços digitais para empresas. Nós pedimos que venha aqui à frente, por gentileza. Uma salva de palmas, por favor. Bom, a gente tem que abaixar bastante isso aqui e ligar isto. Ups. Aqui. Agora sim. Bom, boa tarde. É um prazer estar aqui. O pessoal está chegando ainda. Eu pesquiso internet, inovação e um monte de coisas que as pessoas se acostumaram a chamar de futuro há um tempo razoável. Há tanto tempo que tinha uma época que existia uma coisa nova chamada YouTube, tinha uma coisa nova chamada Facebook, tinha uma coisa nova chamada Google, tinha uma coisa nova até chamada Orkut um dia desses. Se você voltar para 10 anos atrás, você não faz a menor ideia do que fazer com o computador que você tem na sua frente. Você não faz a menor ideia do que fazer com o telefone que você tem na sua frente, porque o telefone que você tem na sua frente só fala. O computador que você tem na sua frente não se conecta. E até pouco tempo atrás ninguém ligava para isso. Às vezes a gente fala de coisas que estão no passado, há 50 anos, há 100 anos, ou que quem nasceu há um século atrás viu muita coisa. Pois surpreendente é aquilo que a gente viu em um nada de tempo. É muito engraçado isso, é muito engraçado, às vezes você fala de coisas que, não, isso aí é o futuro, isso é coisa que está acontecendo nos grandes centros urbanos, lá no interior isso nunca vai acontecer. Bom, deixa eu falar para vocês um pouquinho do hoje. O que eu vim falar para vocês hoje não é aquilo que vai acontecer amanhã, mas é aquilo que está acontecendo bem debaixo do seu nariz, bem debaixo do nariz de todos nós, e pouca gente se dá conta disso. Quando você olha para uma foto dessas, isso é uma coisa que acontece bastante em Tóquio, nos sábados, tem vários festivais de cosplay. E quando você olha para essas moças, esse rapaz, e a última pessoa da esquerda, não consegui identificar o gênero, eu acho que é mulher, mas não tenho certeza. Quando você olha para essas pessoas, você percebe que elas não estão mais vestidas com proteção, não estão mais vestidas com pudor, elas estão vestidas de informação. Eu não sou mais capaz de entender o que elas estão vestindo. Se você, por acaso, tivesse que se vestir para falar com elas, qual é a sintaxe dessa roupa? O que quer dizer, por exemplo, uma perna rosa, ou as duas, ou bolas, ou um arrastão rosa, ou listras rosas com laranja? O que raios quer dizer cada uma dessas coisas? Quando você olha para a quantidade de informação que as pessoas vêm importando no dia a dia de hoje, você percebe que ela é muito mais difícil, ela é muito mais complexa do que ela foi no passado. Você traz o indivíduo de outra época para cá, ele entende muitas das coisas. Uma geladeira não mudou nada quase nos últimos 150 anos. Um elevador é muito fácil de entender, uma escada rolante é muito fácil de entender. Até certas coisas como um iPad são fáceis de entender. Mas quando você olha para isto, você percebe que esse carro é praticamente uma tese de doutorado em semiótica. Porque, se você olhar, o Mini é o carro do Mr. Bean, que a BMW comprou, jogou tudo fora, só guardou as 4 letras, Mini. E enfiou um motorzão aí, enfiou um carro conversível que o Mr. Bean jamais teria dinheiro para andar nele. E você olha para isso. Isso é um carro que não é um carro, porque tem um motor que não é um motor de uma marca que não é uma marca, porque esse carro não é nem um Mini, nem um BMW. Mas mais bacana é se você pensar que o Mini, que nunca foi conversível, nesse caso é conversível, e ele está estampado com personagens de Space Invaders,
que são um jogo de fliperama, né? Muito antes de videogames, um dos primeiros videogames, que nunca teve nada a ver com carro, nunca teve nada a ver com tinta. E para qualquer um de vocês que seja velho o suficiente para já ter jogado Space Invaders uma vez na vida, nunca foi colorido. Então, quando você olha para isso, você percebe que isso é um carro que não é um carro, com um motor que não é um motor, com uma marca que não é uma marca, estampado com uma coisa que não tem nada a ver com carro, com uma cor que ele nunca teve. Uau, isso é só um carro. Quando você olha para a quantidade enorme de informação das coisas que existem em volta de você, você percebe que existe sim uma quantidade enorme de mudança. E ela não vai acontecer. Ela não vai ser aqui o futuro. Ela não vai acontecer daqui a um montão de tempo. Ela já aconteceu. E ou você percebe que ela existiu ou não. Então vamos começar, para fundamentar um pouco tudo isso que eu tenho a dizer, um número. Porque é muito fácil falar de tendências, de inovação, e o futuro vai ser assim ou vai ser assado, se você não fala de números. Então vamos começar com números. Primeiro número. 2 bilhões de pessoas estão online. 2 bilhões de pessoas estão online significa que está todo mundo na internet, por um ponto, porque esses 2 bilhões de pessoas estão no topo da pirâmide, e porque o resto dos 5 outros bilhões de pessoas são afetados por esses 2 bilhões. Se você duvida, é muito fácil entender isso. Você vai para Belém do Pará e compra 1 litro de leite de soja, você usou a internet. De qualquer maneira, por quê? Porque aquela soja, para sair da fazenda, ser processada, ser encaixotada, ser enfiada num caminhão e chegar num supermercado em Belém do Pará, ela passou várias vezes pela internet, tantas vezes pela internet, que você já não é mais capaz de mensurar, não é mais capaz de quantificar. Se você, hoje em dia, se eu perguntar para você quantas vezes você interagiu com a energia elétrica desde que você acordou até chegar aqui, você tem 2 respostas possíveis. A primeira resposta é não sei. A segunda resposta, seja ela qual for, é ou você está mentindo ou você precisa de um psiquiatra. Com a internet é exatamente a mesma coisa. Quantas vezes você interagiu com a internet? Eu não faço a menor ideia. Agora, quando você olha 2 bilhões de pessoas online, você percebe o seguinte, que, daqui nos próximos 5 anos, 3 bilhões de pessoas vão entrar na rede. Ou seja, tudo aquilo que você entende por internet não é nem metade da internet que vai acontecer nos próximos 10 anos. E a segunda coisa é que, ou você para de perceber que, para de pensar em coisas do tipo entrar na internet e simplesmente passa a compreender o que quer dizer esse mundo híbrido no qual a gente vive, ou então você já se tornou um indivíduo completamente anacrônico. É só uma questão de tempo. Agora, o número mais importante é esse embaixo, 5,3 bilhões de pessoas com celular. O que quer dizer isso? Isso quer dizer que um monte de gente que nunca na vida teve computador vai passar a ter internet direto no celular. Pessoas que nunca usaram Windows, pessoas que nunca usaram Macintosh, pessoas que nunca usaram Linux e nem nunca usaram computador algum, vão passar a usar direto o celular. E você viu isso já. Quando as pessoas que nunca tiveram uma conta de telefone fixo passaram a ter direto uma conta de telefone celular, elas simplesmente pularam uma etapa que era uma etapa completamente desnecessária. Hoje em dia, a mesmíssima coisa está acontecendo com acesso à internet via celular. E a gente percebe que quase ninguém entendeu isso. Por quê? Porque você pode ir a um banco usando o celular? Pode, mas ninguém usa ainda. Você pode ir a um cartório usando o celular? Não, ninguém sabe como fazer isso. Você consegue fazer boa parte das coisas que você usa no seu computador usando o celular? Não, pois é. Agora, imagine aquelas pessoas, e elas são a maioria da população, que passam 3 horas por dia, 5 horas por dia, num ônibus, de casa para a escola ou de casa para o trabalho e voltando. Essas pessoas estão com um aparelho que acessa a internet no bolso ou na bolsa. Essas pessoas estão com esse aparelho, com fone de ouvido ligado no ouvido, durante todo esse período. Essas pessoas podem usar esse aparelho para entrar na internet e aprender, ou ensinar, ou fazer qualquer coisa o tempo todo. Mas hoje em dia, como não existe nada feito para elas, o que elas fazem é escutar Michel Teló. O ônibus, até pouco tempo atrás, era um ambiente acústico. Um ponto de ônibus era um ambiente que as pessoas conversavam, e um ônibus era um ambiente em que as pessoas elas interagiam umas com as outras o tempo todo. Hoje estão todas com um fone de ouvido no ouvido.
E todas escutando Michel Teló, porque cansaram de ouvir Ivete Sangalo. E aí você pensa assim, dá para enfiar uma escola de inglês nesse fone de ouvido? Claro que dá. Dá para enfiar um cartório ali? Claro que dá. Dá para enfiar um supermercado ali? Claro que dá. Dá para enfiar um monte de atividades ali dentro? Claro que dá. E dessa escola não tem evasão, porque o indivíduo ele já está no ônibus de qualquer jeito. Ele já está parado de qualquer jeito. Ele não tem nada para fazer a não ser entrar em contato com esse conteúdo. Então, esse conteúdo ainda vai crescer muito mais. Por quê? Por outro número. O mercado de equipamento móvel cresce 8 vezes mais rápido que o de PC. Então, se PC, não sei se vocês lembram o que era, PC é o segundo móvel mais inútil na sua casa. O primeiro é a esteira de corrida. Né? Aquela esteira de corrida que você comprou porque você achou que ia perder a barriga e se tornou um cabide de roupa caríssimo. Né? Depois disso, você comprou um PC, porque o PC iria te dar acesso à era da informática. E o PC hoje é uma grande fazenda de ácaros. Primeiro ele serviu para você, sei lá, usar o Excel, o Word, essas coisas. Depois serviu para você baixar vídeos pirata e rodar na televisão. E depois nem para isso, porque hoje em dia você pega um notebook, pluga ele na UTI, em um monte de cabos assim, ele funciona, e você sai, tira esses cabos todos, enfia na mochila, cultiva uma hérnia, chega no trabalho, pluga tudo aquilo de novo outra vez. Então, PC é muito pouco usado, e isso ele foi desutilizado em nada de tempo. Em um nada de tempo, ninguém comentou que um dia as pessoas pararam de usar PCs. O próximo dado, eu pego de um infográfico que resulta de uma pesquisa feita nos Estados Unidos. E antes que, de novo, aquele comunista chato venha me dizer, Estados Unidos, a realidade é diferente, Onde lia-se Estados Unidos, lia-se Brasil daqui a 2 anos. Uma grande diferença. Aqui, 42% dos adolescentes americanos dizem que eles podem mandar mensagem de texto vendados. Isso é claro que eles não usam iPhone, porque iPhone teria que ser médium para mandar uma mensagem de texto vendado. O segundo maior uso de telefone celular é para mandar mensagens de texto. O primeiro, é claro, é ver a hora. Existe gente ainda que usa uma coisa esquisita no pulso, que só serve para dar a hora. É fantástico isso, você pergunta para esse indivíduo que horas são, ele tira o celular do bolso e olha. O celular dele está parado há 2 meses e ele não notou. Agora, você pega os usos principais dessa adolescente, olha só, 83% usa para bater foto, 60% para tocar música, 46% para jogar games, 32% para trocar vídeos, 27% para acessar a internet, 23% para usar redes sociais. E quem fala nele? Basicamente os velhos, olha o número aí embaixo. Os adolescentes, eles mandam em média 3.330 mensagens de texto por mês. Isso dá aproximadamente 111 mensagens de texto por dia. Já os avós deles mandam uma. E normalmente é, sei lá, a mensagem que o banco fala, oi, você está sem saldo. Então, o que está acontecendo? Por que mandar mensagem de texto é ótimo? Porque o telefone é um saco. Porque o telefone toca no momento mais impróprio. Porque o telefone sempre interrompe a atenção. Porque o telefone é um tipo de mecanismo de comunicação completamente ultrapassado. Mas esse aparelhinho do bolso é um aparelhinho fantástico. Esse aparelhinho do bolso é praticamente um novo tipo de meio de comunicação que não tem nada a ver com telefone. Ele começou como um telefone, mas hoje ele é completamente diferente. Quando você olha, você fala assim, parece que é completo delírio você falar um produto completamente novo, que surgiu do nada e nunca foi usado para nada e se torna maior do que tudo. Vamos a mais um número. A Amazon é a maior livraria do mundo, ela vende 180 livros em formato digital, o e-book, o formato Kindle, o proprietário deles, para cada edição de capa dura. O livro, quando foi inventado, aproximadamente 6.000 anos na região onde hoje é o Líbano, só existia em um formato, a capa dura. Até a Segunda Guerra Mundial só existia um formato, a capa dura. Depois da Segunda Guerra Mundial surgiu a capa flexível, e a capa flexível deu um pau na capa dura, que hoje em dia você tem capa dura só para aqueles livros que você não lê. Talvez dicionário, a Bíblia e tal, mas o resto tudo você está lá, aquele livro bonitão que você põe na sala, não lê, ele é capa dura. O Kindle matou a capa flexível, e matou furiosamente. Por quê? Porque um livro em Kindle nunca sai de catálogo, porque um livro em Kindle não tem frete, porque um livro em Kindle eu posso pegar em qualquer lugar. Agora, o Kindle é ainda uma máquina velha, pesada, brilhante, cara, ruim. Daqui a 4 ou 5 anos, a gente vai olhar para ele do mesmo jeito que a gente olhava, sei lá, para aqueles PCs de monitor de fósforo verde. Ele vai ter desaparecido por uma outra coisa, que seja leve, portátil, caiba no bolso e que eu tenha todos os livros que eu quiser, inclusive os do Paulo Coelho.
Outro ponto importante. Priceline.com é uma empresa que reserva hotéis e passagens aéreas. Os usuários dele, 82%, 4/5, reservaram hotéis um dia antes da viagem. 60%, 58%, a 20 milhas do hotel. O que significa isso? Significa que amanhã eu vou para São Paulo. Onde é que você vai ficar? Não sei. Chegando lá eu vejo. Você chega em São Paulo, pega um táxi e fala assim, para onde, doutor? Peraí. Ah, tá legal, toca ali para o Itaim. Isso não existia. E de novo vem o mala dizer, mas Estados Unidos, a relação é diferente. Tá. De novo, guardadas as devidas proporções, você não fazia isso. Ou melhor, você fazia isso. Aos 20 anos, quando você não tinha nada a perder, você falava assim, não, vou para Recife, onde é que você vai ficar? Sei lá, arranjo uns amigos lá e fico. Hoje em dia você faz isso, só que você usa a sua super secretária, chamada telefone celular. Outro ponto importante é o PayPal. PayPal e as versões brasileiras, você tem o PagSeguro e outros deles, que são basicamente a mesma coisa, são intermediários de cartão de crédito. Para que serve um PayPal? PayPal serve para que eu possa, aqui do Brasil, comprar alguma coisa de um artesão ou de uma loja pequena no interior da Hungria. Ou o contrário, para que alguém do interior da Hungria possa comprar um produto de uma loja de Araçariguama, no interior de São Paulo, sem nem ser capaz de pronunciar Araçariguama. Imagina para um húngaro pronunciar isso. O que é o PayPal? O PayPal é o maior banco do planeta. A HSBC adora dizer que é um banco mundial, mas o HSBC não está no Paquistão, no Afeganistão. E, acima de tudo, ele não recebe o carinha do interior da Hungria. Outro número bacana é esse aqui, é o terceiro maior país do mundo. Nós temos China, Índia, Facebook, se eu não me falha a geografia. Com 1 bilhão de usuários, Facebook é o terceiro maior país do mundo. E, considerando que a China não deixa o Facebook entrar, e a Índia tem uma desigualdade de renda tão gigantesca, a gente pode até dizer que o Facebook é um dos maiores, para não dizer o maior país do mundo. E nesse maior país do mundo, 30 bilhões de conteúdos são compartilhados por mês. E a minha pergunta é, o que toda essa gente fazia quando não existia Facebook? Sei lá, era 2004, eu não era nascido. Ainda no Facebook, nós temos que o brasileiro é o internauta que mais tem amigos online. O brasileiro tem, em média, 481 amigos online. Já o japonês tem 29. Aí você olha e fala assim, o ex-presidente Lula diria, é o espetáculo do crescimento. O Brasil é um país desenvolvido. Não, idiota, não. O país desenvolvido aí é o Japão. Claro que é o Japão. Por mais que o Brasil cresça, por mais que exista pré-sal e todas as outras coisas, o Japão é o país rico. Então, por que o brasileiro tem muitos mais amigos do que o japonês? Porque não é um fenômeno tecnológico, mas é um fenômeno social. Você sabe disso. Se você ficar trancado 20 minutos com um indivíduo num elevador quebrado, você sai de lá padrinho de casamento. Já o japonês, você vai trabalhar com ele, do lado dele, a vida inteira e não vai saber que ele é viúvo. Outro número importante, Angry Birds, um jogo que foi inventado para a plataforma iPhone, que depois expandiu para todas as outras coisas, hoje inclusive virando bolsas, carteiras e objetos de camelô. A cada dia, joga-se o equivalente a 125 anos de Angry Birds. E, de novo, a velha pergunta, o que toda essa gente fazia? Mas o número mais importante é esse aqui. Nós temos mais de 1 bilhão de contas no YouTube. Só no YouTube tem mais história do que no Brasil, porque tem 600 anos de conteúdo no YouTube. E nós temos um desafio típico de Prometheus, porque ele cresce a 60 horas por minuto. Se você quisesse ver todo o conteúdo do YouTube, você não conseguiria. Por quê? Porque ele cresce muito mais do que você seria capaz de consumir. O YouTube é a maior TV do planeta, com 4 bilhões de visualizações por dia. O YouTube foi inventado em 2003, não tem 10 anos. E ele sozinho ocupa mais banda do que tudo aquilo que a gente chamava de internet no ano 2000. Então, o ano 2000, aquele ano que, sei lá, aqueles que têm mais de 40 cresceram imaginando que aquele seria o futuro, tinha muita internet, já tinha uma rede planetária de acesso global, e essa rede inteirinha cabia dentro de um pedacinho do YouTube hoje. O último número, para não matar vocês de tédio, porque eu sei que as pessoas não gostam muito de números, é esse aqui. Esse aqui, caso vocês não conheçam, é o Acre. O Acre é um estado da federação que ele é tão remoto que ele tem um fuso horário só para ele.
né? Existe um fuso horário ali que é para o Acre. Ele tem mais identidade cultural com o Peru e a Bolívia do que com o Brasil. Mas até aí tudo bem, a gente conhece tudo isso do Acre. O que eu não sabia do Acre é esse número 17. E 17 quer dizer que o Acre foi o 17º estado da federação com mais celular do que gente. Ou seja, no Acre já tinha mais celular do que gente, enquanto o Maranhão ainda estava tentando chegar lá. O que quer dizer isso? Por que no Acre, que é tão remoto, tão longe, etc., o indivíduo tem 2 celulares? Por uma resposta muito simples. Porque um aparelho celular não é um telefone. Um aparelho celular é uma máquina do tempo. Com um aparelho celular, o indivíduo muda no tempo e ele avança mais ou menos 800 anos em um estalar de dedos. E é fácil você imaginar. Existe uma coisa chamada feira livre, que acontece ali nas ruas, emporcalhando as ruas de quase todas as cidades do país, em que você vai lá para ter uma experiência do que era a Idade Média. Então você chega lá e um camponês que não tem nome vai te vender uma hortaliça e você vai ter que pagar com aquele papel sujo chamado papel moeda. Então você vai lá e tal. Tá, o tomate está aqui, então você compra o tomate dele, ele pesa naquela balança improvisada dele, ainda arranja um jeito lá de te dar um golpe, você todo feliz, tá, porque você teve uma experiência medieval ali. A hora em que esse camponês passa a ter um telefone celular na mão, ele vira um cidadão e ele entra no século XXI. Por quê? Porque com um telefone ele passa a ter um nome, ele passa a ter um endereço, ele passa a ser encontrado e ele pode te vender outras coisas que não tomate e não depende mais da feira. Ou seja, em uma única tecnologia, o indivíduo avança 800 anos no tempo. Essa tecnologia é tão importante que na Índia, por exemplo, em cidades tão pobres que as ruas não têm nome e as casas, obviamente, não têm número, existe um número na fachada de cada casa, que é o número do telefone celular da família inteira. Então, o que acontece? A experiência hoje em dia é cada vez mais integrada. Não dá mais para dizer entrei na internet, saí da internet, porque você está na internet quase o tempo todo. A rede é praticamente invisível. Mas a gente tem uma péssima mania, uma mania arcaica e ultrapassada, de não levar a sério uma tecnologia nova, até que não dá mais para ignorá-la. Então aparece uma coisa nova, tipo o Twitter, você varre para debaixo do tapete, faz de conta que eu não sei o que é. E depois Facebook. E depois um monte de outras coisas, e você vai lá até a hora que o tapete fica maior do que a casa inteira, com tanta coisa que foi varrida para baixo dele, que você é obrigado a entrar. E aí você é aquele cara que entra à tarde no Twitter e escreve em maiúsculas, que escreve no Twitter assim, para que serve esse treco? Entra no Facebook e coloca a foto de você, sei lá, de sunga na praia, sai de uma reunião com o chefe e escreve, acabei de falar com um imbecil, e outras coisas geniais do gênero. Em outras palavras, você ser tecnófilo, ou seja, você amar a tecnologia como se ela fosse um advento de uma figura religiosa, ou é tão estúpido quanto você odiar a figura como se ela fosse um advento de outra figura religiosa, né? Aquele chifrudo e fedorento. Ora, tecnologia não é nem Deus, nem o demônio. Tecnologia ela é um intermediário, e se você em vez de ficar tentando demonizar ou valorizar a tecnologia, você se preocupar em entender o que ela é, você vai conseguir tirar uma relação muito mais saudável disso. E para mostrar como ela mudou nesse tempo, eu quero caminhar com vocês por 6 fases, 6 daquela que a gente aprendeu a chamar de internet. Para mostrar para vocês como uma coisa evoluiu debaixo do nariz e continua evoluindo debaixo do nariz, e a gente chama ela do mesmo jeito. Imagine que você teve uma filha chamada Maria Júlia, e a Maria Júlia, pequenininha, criança e tal, é um bebê Maria Júlia, depois ela vira uma criança Maria Júlia, depois ela vira uma adolescente Maria Júlia, depois ela vira uma jovem Maria Júlia, depois ela vira uma senhora mamãe Maria Júlia, e depois ela vira uma vovó Maria Júlia. E um pouco antes da Maria Júlia morrer, você percebe que ela não é mais um bebê. A internet é mais ou menos a mesma coisa. Você olha para ela, só que tecnologia tem uma coisa. Tecnologia, ao contrário de criança, ela nasce enorme, pesada e fedorenta, e ela vai ficando cada vez menor. Ela é mais ou menos que nem Benjamin Button, um formato de máquina. Então ela começa assim. Quando todo mundo fala de internet, o cara pensa, vou entrar na internet, ele pensa mainframes, grandes máquinas conectadas entre grandes poderios militares, etc, etc. Sim, em 1969, quando a ARPA, que é a Agência de Projetos de Pesquisa Militares Americanos, criou a ARPANET, uma daquelas que seria o precursor da internet, ela era realmente assim. Quem mexeu nessa internet? Ninguém.
Ninguém nem viu a cor dessa rede, porque essa rede demorou para chegar no Brasil. No Brasil chegaram versões mais evoluídas dela, que eram a BitNet, a Telnet, Gopher e outras coisas que era até melhor você nem imaginar, porque era uma internet rodando cartão perfurado. Boa parte de vocês chegou a ver isso. Isso era fantástico. Isso era o computador com modem, aquele computador que para entrar na internet ele fazia barulhinho de fax. Fax, se você não lembra, era uma forma de você mandar papel higiênico para o seu vizinho pelo telefone. Mas o que era isso? Você entrava na internet, discava um número, entrava num provedor de acesso, fazia... E você estava conectado. Mentira! Qualquer pessoa que ligasse para a sua casa naquele momento ia dar ocupado. Então você estava ao mesmo tempo conectado no mundo e desconectado do planeta, porque ninguém fazia a menor ideia de onde você estava. Na época da internet rodando modem, não tinha telefone celular e boa parte das pessoas não sabia o que fazer ali. Essa internet, que durou até mais ou menos 1999, era uma internet que você pagava taxímetro. Por quê? Porque você pagava pelo minuto de telefonia para cada momento do acesso à internet. Era uma internet ainda de muito poucos. Com a banda larga, na virada do século XX, veio a terceira internet. Aquela internet que nego adora chamar de Web 2.0, bonito nome. Que, na verdade, o que é? É uma internet sem taxímetro. Então, veja, antes da banda larga com taxímetro, depois a banda larga sem taxímetro. E o que é a banda larga sem taxímetro? É a banda larga em que eu posso enfiar conteúdo lá dentro sem ter que me preocupar pelo minuto gasto. É a banda larga que eu posso tirar conteúdo de lá de dentro sem me preocupar com um minuto gasto. E aí você pensa o seguinte... Se tivesse que pagar taxímetro, ninguém blogaria, ninguém youtubaria, ninguém tweetaria, ninguém facebookaria. E, acima de tudo, ninguém leria todo esse monte de tralha que os outros colocam na internet. Mas essa internet já é uma internet velha. Depois dela, vem a internet dos aplicativos. Isso aí foi uma instalação em vídeo que a empresa Apple fez para comemorar 1 ano do iPhone, mostrando todos os aplicativos que existiam e eles piscavam cada vez que um deles era vendido. Depois que o iPhone completou 3 anos de existência, a Apple parou com essa brincadeira porque a tela teria que ter o tamanho de um prédio. E ela piscaria com tanta força que ela daria ataque epilético em qualquer um que passasse na frente. Mas essa internet também já se foi, é uma internet velha. A internet que a gente vive hoje é uma internet que a gente chama de nuvem. E nuvem, de novo, parece aquelas tecnologias distantes, etc. Vamos lembrar só alguns produtos que a gente usa e que estão ligados àquilo, a tecnologia que hoje é chamada de nuvem. Gmail, YouTube, Flickr, Facebook, LinkedIn, Twitter. O que é nuvem? Nuvem é aquela internet que não é mais um meio de comunicação, mas ela é um meio de armazenamento. Quando eu ponho um vídeo no YouTube, ele está aonde? Na nuvem. Quando eu escrevo um texto no Gmail, no Google Docs, aonde ele está? Ele está na nuvem. E é tão legal que, se por acaso, quando você escreve um texto no Google Docs, em vez do Word ou qualquer dessas coisas velhas, você não tem mais o botão de salvar. Por quê? Porque ele faz isso para você. Então, nunca dá pau. E nunca mais o seu aluno vai poder dizer assim, professor, eu estava digitando aí no final da página 37, acabou a bateria do notebook, perder tudo. Não tem mais essa. Mas, é claro, todo mundo já conhece isso. Então, eu fiz um resumo muito rápido de algumas das tecnologias que usam esse tipo de como é que eu posso dizer? Esse tipo de tecnologia da nuvem hoje. Vocês provavelmente já conhecem muitas delas. Elas são aqui. Então, para tornar a vida de vocês mais fáceis e menos, eu já fiz um vídeo muito chato, de 1 minuto, que mostra, mais ou menos, tudo que... assim, os principais produtos deles, alguns até morrem rápido, vejam só. É 1 minuto disso só. Um minuto e 15, na verdade.
Para, pelo amor de Deus. Volta que eu vi um lá que eu conhecia. Precisa conhecer todos esses? Claro que não. E, aliás, não deve. Eu tentei fazer isso ano passado, gerou esse livro que quase, assim, me deu um ataque de pânico. Praticamente me levou para o hospital. E né, eu cataloguei mais ou menos 1.700 ferramentas diferentes para chegar nas 1.550 que eu compilei nesse livro. Não recomendo. Se você quiser descobrir ferramentas na nuvem, compra meu livro e tal. Ele vende por aí em umas coisas antigas chamadas livrarias. Mas essa internet também já está morrendo. A próxima é a das coisas. E quando você olha para essa foto, você percebe que é o jogo dos 7 erros. Basicamente, a primeira delas é fecha a geladeira japonês. Está achando que é só da Light? Depois disso, você vê que esse cara não come, só bebe. E terceiro, que ele está, sei lá, checando o Gmail na geladeira, o que também é errado. Na verdade, a sua geladeira que acessa a internet, ela é uma geladeira que se conecta direto com o supermercado. Vou contar uma história simples para vocês. Essa história acontece no ano de 2030 e poucos, e o seu filho ou neto fala assim, conta como é que era aquela coisa que você usava lá no passado, assim, como é que é? Geladeira, né? Como é que era lá? Era muito louca, né? Não tinha antena. Não. E como é que você comprava? Tipo, ia no supermercado, supermercado era o nome, né? Você ia no supermercado lá e olhar, assim, gostei dessa aqui. Gostei, pratear, gostei dessa aqui, eu vou levar. Tipo, mas assim, como é que você decidia tamanho? Pelo tamanho assim, né? Cabe na cozinha e tal. Mas você mora sozinho, porque você precisa da geladeira que é tamanho. Não, sei lá, legal. E aí o que faz? Você compra a comida, soca a comida. Não, chegam uns gorilas carregando a geladeira, coloca a geladeira na tomada, faz e gela. É que nem alemão, assim, Kühlschrank, armário frio, é basicamente isso. Não, tá? Serve aguinha para lá de fora da porta. Sei. E que mais? Ela te avisa? Não. Não. Melhor nem tentar. Tá, então peraí, você ia no supermercado, comprava comida, trazia uns saquinhos assim, sacolinha, né, ecológica, daí você socava tudo dentro da geladeira e tipo, seja o que Deus quiser. Fantástico. Tipo, tinha ferro a passar naquela época? As pessoas usavam cueca naquela época, que assim, parece tão medieval isso. É basicamente tipo uma caverna na Finlândia. Na Finlândia, inclusive, os caras põem para o lado de fora da janela para dar na mesma. Deixa eu contar para o senhor rapidinho como é que é uma geladeira hoje. Você vai no supermercado, aliás, na verdade, você conversa com um agente de abastecimento, porque o supermercado não existe mais, e ele pega alguns dados seus, das suas redes sociais, fala assim, bom, beleza, né, você mora sozinho, consome esse tipo de coisa, etc., tá bom. Eu vou assinar um contrato com você, que você paga R$200 por mês para ter um abastecimento contínuo de comida, e a gente vai enfiar uma geladeira ali, assim, em leasing para você, uma geladeira provisória, e nós vamos colocar ela em modo aprendizado, e você vai mexer na geladeira, testar, ver como é que ela funciona, você vai lá, põe, tira, depois de um mês, ela já sabe, ela começa a sugerir coisas para você, do tipo assim, olha, o seu leite está estragando, vou te entregar menos leite, ou você toma mais suco de laranja do que você está pedindo, você não quer que eu te entregue mais suco de laranja? Ou você quer emagrecer um pouquinho, eu vou colocar um pouco mais de salada, tirar um pouco de fritura da sua geladeira? Como é que ela pega essa informação? É simples, cada etiqueta de cada um desses produtos passa pela antena que fica na porta da geladeira e, à medida que ela entra ou sai, ela indica isso. Outra coisa, se um produto está fora da data de validade, ele vai ficando amarelo, a embalagem vai ficando amarela, até que a embalagem fica vermelha e você come se você quiser, porque basicamente você tem uma criação de queijo de cabra ali dentro. Essa tecnologia é o futuro? Não, essa tecnologia já existe, ela só não tem escala. Daqui a pouquinho ela vai estar aí. Então, o que acontece? Na verdade, gente, a gente está migrando para uma coisa um pouco maior do que aquilo que você imagina como uma tecnologia. Nós estamos migrando para toda uma forma de entender as relações sociais. A gente vivia dentro de um mundinho, seja aqui no Rio de Janeiro, seja em Nova York, em Istambul, Tóquio, Hong Kong ou Araçoiaba da Serra, você vivia dentro do mesmo mundo, era muito fácil de entender. Um mundo regado por absolutos, que a influência era por acúmulo, ordem, afirmação, original, todo esse mundinho. Aí esse mundinho mudou. E os filósofos adoram dar nomes. Uns chamam de condição pós-moderna, outros chamam de modernidade líquida, outros chamam da fluidez dos fluxos. Eu prefiro chamar de coisa. Porque coisa é aquilo que você não sabe direito explicar, então você fala uma coisa. Então, aquele cara é seu namorado? Não.
É seu noivo? Não. É seu amigo? Não. O que é? Aquela coisa. Você ama o seu trabalho? Não. Você odeia o seu trabalho? Não. Como é que é a sua relação de trabalho? Aquela coisa. E assim por diante. O que aconteceu? Absoluto vira referenciado, música vira DJ, influência por acúmulo vira influência por conhecimento, ordem, desordem e assim por diante. Tudo aquilo que a gente entendia começa a trocar. Tudo, 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 tudo. E a internet, que a gente adora culpar, ela na verdade, ela é só um garçom. Ela está só servindo isso aqui rápido para burro para a gente, em que basicamente tudo aquilo que a gente entendia está sendo trocado. Toda a estrutura de valores que a gente conhecia está sendo trocada. E essa última que eu deixei, que talvez seja mais importante, é que o bem físico, aquele produto físico que eu via, ele foi trocado por um bem simbólico. Ou seja, hoje em dia a gente vive em um mundo repleto de símbolos. Um mundo em que as coisas elas são muito menos a cara delas e muito mais a informação que elas portam. Do mesmo jeito que aqueles japoneses que eu mostrei na segunda tela da minha apresentação, eles estão vestidos de informação, hoje em dia está tudo vestido de informação. Isso gera um ambiente lotado de conteúdos e faz com que as pessoas precisem de filtros. Esse aqui é o ranking dos 12 principais sites. E eu peguei esse dado dos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos eu tinha um dado de 1993 para comparar. Esses são os 12 principais sites dos Estados Unidos em 2002. Os 12 principais sites dos Estados Unidos em 1993, eles ocupavam aproximadamente 30% do tráfego da rede. Hoje, os 12 principais sites dos Estados Unidos ocupam 97% da rede. E é só você pensar, você adora dizer que você passeia na internet território livre, vou tirar algumas empresas da sua internet e você vai me dizer o que você faz. Pega a sua internet e tira dela Google, com Gmail, com YouTube e com busca. Microsoft, com MSN e Skype. Facebook, Wikipedia, uns 2 ou 3 portais. Não, ainda posso ir no Yahoo. Tá bom, tira o Yahoo. Mercado Livre, tchau. Você não sabe nem o que comprar, porque você não sabe mais aonde ir. Não tem mais aonde ir. Na verdade, a internet parece ser um ambiente extremamente aberto, ela é um ambiente extremamente concentrado e tem um mundaréu de conteúdo, mas esse conteúdo está na mão de um ambiente de muito poucas pessoas. Por quê? Porque qualquer ambiente de inovação é assim, ele começa espalhando e depois ele concentra para depois espalhar de novo. Isso aconteceu com a indústria automobilística, com a indústria aeronáutica, com a indústria farmacêutica, petrolífera, etc. Então, o que eu preciso? O que é importante hoje? Hoje é importante não mais ter informação, porque a informação está ali, mas é importante ter critério. Hoje em dia, a gente está num ambiente em que o parênteses do Gutenberg fechou. O que é o parênteses do Gutenberg? O parênteses do Gutenberg é uma coisa bacana, foi proposta por um pesquisador sueco, e ele dizia o seguinte, que quando surgiram os livros eram uma coisa cara de fazer e, portanto, eles demandavam um processo de edição. Portanto, só aqueles que eram mais ricos ou que tinham acesso a maiores estruturas de produção podiam fazer um livro. E livro era coisa de universidade, ou de igreja, ou de governo, ou de gente muito rica. E o que aconteceu? Com a internet, esse parênteses do Gutenberg desapareceu, e qualquer pessoa escreve qualquer coisa. Agora, o problema de qualquer pessoa escrever qualquer coisa é que você acorda no meio da noite com uma dor nas partes, e você vai perguntar, eu estou com uma dor nas partes. Você chega no Google e escreve dor nas partes, e o Google fala assim, olha, você pode, sei lá, está com rim podre. Uma história que aconteceu com um amigo meu meio dramático, ele acordou uma mulher no meio da noite, assim, com a mão no peito, dizendo, mulher, me leva para o hospital, porque eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco. Aí ela olhou para ele, hã? Não, eu acordei assim, suando muito, meu braço completamente dormente e uma dor no peito. Fui lá no Google e escrevi, suando muito. O Google disse, ataque cardíaco, ataque cardíaco, ataque cardíaco, ataque cardíaco, ataque cardíaco, compre passagem aérea, Viagra, ataque cardíaco, ataque cardíaco. Então eu acho que eu preciso de Viagra. Não, quer dizer que eu vou comprar... Não, quer dizer que eu acho que eu estou tendo um ataque cardíaco. E que a mulher olha para ele e fala assim, está quente, você é sedentário, passou a tarde inteira jogando tênis no Nintendo Wii, você deve estar com uma baita de uma cãibra, idiota, porque o coração fica do outro lado.
O que acontece hoje é isso, quer dizer, quando o indivíduo não tem critério, e quando o parênteses do Gutenberg se fecha, você começa a perguntar para a tal da internet, achando que na internet existe um critério, mas ela não tem. A internet só tem uma quantidade gigantesca de informação pura e crua, que o Facebook quer substituir, que o Google quer substituir, do mesmo jeito que esse bonitão aí, que é o Bill Gates, por incrível que pareça, na época de um disquete, que nem esse que ele está jogando, existia, ele quis substituir a informática. Que informática era o Windows e o Windows era a Microsoft. E hoje em dia não. Hoje em dia não é que o PC perdeu terreno para outros sistemas operacionais. Ele perdeu terreno para outros aparelhos. Do mesmo jeito que a televisão, o jornal, etc., não vão perder terreno, a Globo não vai perder terreno para uma outra emissora de TV, mas ela vai perder, e já perdeu o terreno, para uma coisa chamada YouTube. E a mesma coisa vale para muitas escolas, muitas editoras e muitas fontes de conhecimento. O que leva o indivíduo a uma crise de referência. Tudo muda muito rápido, então todo mundo fica hiperativo, ansioso, estressado, sem tempo, desfocado, e o tio Freud já falava isso, né? Você é esquartejado entre duas forças que estão antagônicas, cada uma puxando para um lado. De um lado você tem o seu corpo dizendo, pelo amor de Deus, quero dormir, quero comer, quero ir no banheiro. E ao outro lado você tem o outro falando, trabalhe mais, trabalhe mais, trabalhe mais. E você fica ali assim, queria que meu dia tivesse 36 horas. Para quê, idiota? Para trabalhar mais. Queria não precisar ir no banheiro. Para quê, idiota? Para trabalhar mais. Queria não precisar comer. Minha mulher fica me enchendo o saco, não quero trepar, quero trabalhar mais. Entrar no Facebook. E o resultado é tão bizarro que quando você olha, por exemplo, a LG Electronics produz um aparelho que nem esse, que é uma esteira de corrida dentro de um ambiente de trabalho. Por quê? Porque já que você tem que usar a esteira de corrida em algum lugar, pelo menos vai usar lá. Agora, imaginem 3 coisas que vocês não conseguem ver nessa foto. A primeira delas é, imaginem o cheiro do lugar. Segundo, imaginem o suor escorrendo pelo sovaco da moça, descendo pela mão assim e fazendo uma mancha preta em volta desses papéis. Terceiro, imaginem cabelos, pelos e cuspe assim em cima da tela. Ou a voz dela quando ela atende o telefone falando, alô, você ligou para... É um prazer. Que isso, mulher, tá louca? E se nada disso convence você que essa ideia é completamente idiota, olha a cara de feliz da tia. Então a pergunta que ninguém faz, e a pergunta que o professor precisa fazer o tempo todo é o que está acontecendo? E ninguém faz essa pergunta. Aparece uma coisa feita no Facebook e ninguém pergunta o que está acontecendo. Todo mundo fala, Facebook é bom, Facebook é ruim, tem que bloquear, não tem que bloquear. Parece sapo. Sabe? Não tem que bloquear ou desbloquear, você tem que saber o que é. E veja, as coisas são tão velhas que tudo aquilo que a gente fala que é uma coisa super nova da internet, uns carinhas que perguntaram o que estava acontecendo em 1960, agora estão na moda. Por quê? Porque 50 anos depois resolveram ouvi-los. O Andy Warhol falava que no futuro todo mundo teria 15 minutos de YouTube, quer dizer, de fama. O Marshall McLuhan dizia que o e-mail é o tweet, quer dizer, que o e-mail é a mensagem. O Timothy Leary dizia que as pessoas se plugariam, se plugariam e se livrariam do seu fardo mortal com as suas identidades no Facebook. E o Vygotsky dizia que as pessoas aprendem por conta própria e não com o professor Mala socando coisa goela abaixo delas, como elas aprendem no Google e na Wikipedia. E mesmo falar em morto, né, esse outro morto aí, falou que todos os outros também já morreram. Esse aí não inventou o telefone, não inventou o MP3 Player, ele simplesmente juntou as coisas em uma ideia melhor, uma ideia diferente. Então, hoje em dia, o que é importante? Hoje em dia não é importante cavar uma novidade, mas é importante tirar critério dela. Quando você pensa nesse morto aqui, ele não inventou nenhuma das coisas, ele simplesmente tirou critério delas. Agora, quando você pega a publicidade, que muita gente adora dizer que é uma coisa nova, ela cria imbecilidades tipo isto. Né? Que se você gostou desse Fiat Uno, é que você é tão diferente quanto um carro produzido em série. Ou seja, você não é diferente porra nenhuma, você é um cara completamente banal, então por que você gostou desse carro? Porque você, sei lá, tem um problema. Então, o que acontece? Acontece que a gente está cercado de desinformação. E, de novo, não adianta dar mais informação para vocês. Você precisa ter critério. Você acreditar, por exemplo, que a internet surgiu da Guerra Fria é patético. A internet não surgiu da Guerra Fria, a internet surgiu da gigantesca paranoia que acompanhou a Guerra Fria. Da onde veio o dinheiro para fazer a internet? Cara, ele caiu do céu. Claro que ele caiu do céu. O dinheiro para colocar os primeiros computadores e fazer a primeira internet lá nos anos 60 veio do programa Apollo. Claro. Ou você acha que é barato enfiar um foguete na Lua? Ora, depois que os astronautas foram e voltaram várias vezes, a ponto que eles estavam fazendo tricô em órbita, você simplesmente cancela aquela putaria toda e coloca o computador ligando a internet, acabou o problema.
A bolha da internet que estourou no ano 2000, lembra bug do milênio, que lindo? O mundo vai acabar, os mísseis vão estourar, só porque um programador barrigudo colocou 2 dígitos para a sua data, e a Veja dando, o mundo vai acabar no ano 2000, não aconteceu nada. A própria ideia do Vale do Silício, não é o silício que faz do Vale do Silício uma coisa enorme, porque silício é areia. E se silício fosse importante, bom, então Niterói seria produtor de microchip, mas acho que não é bem esse o caso. E o que aconteceu? Na verdade, a maior parte dessas coisas são rótulos que a gente vê e a gente não pensa. Essa aqui, por exemplo, é a evolução das ações na Bolsa depois da bolha. Quando você olha hoje, qual que é o problema? Você acha que o problema é o fato de ter caído aqui ou o fato de ter subido furiosamente antes? Olha a evolução. Então, na verdade, boa parte das coisas acontecem porque as pessoas não pensam no que está acontecendo. Quando o nego adora falar indústria em crise, todo mundo adora dizer que a indústria fonográfica é em crise. Cara, se a indústria fonográfica estivesse em crise, não teria Lady Gaga, nem Michel Teló. Na verdade, o que aconteceu? A indústria fonográfica descobriu que o negócio dela não era fazer plástico, e era fazer música, e ela simplesmente mudou de segmento. A televisão não sabe o que fazer, por quê? Porque ela não entende que o negócio dela é fazer boas narrativas, e não pegar o Faustão para repetir videocassetada, que é assim, é basicamente YouTube em horário nobre, com umas mulheres maquiadas dançando no meio do caminho, é estúpido. Os jornais não entenderam que o problema deles é matar a árvore para fazer uma tinta suja, sujar a sua mão e depois acumular, para você acumular depois e limpar o xixi do gato. Quer dizer, não entenderam que a informação é muito mais importante do que o papel. O professor não entendeu que boa parte das vezes a função dele é tirar aquilo que o aluno pega sozinho na internet e dá critério para isso, e em vez de fiar socando goela abaixo um monte de ideias para ele. Ou o médico não entendeu que a ideia dele, que o que ele deve fazer é procurar critério e não ficar preenchendo papelzinho para que o cara vá lá fazer o exame e depois ler o exame que o cara já tinha lido quando ele levou o papel para ele. O advogado, bom, deixa isso, eu prefiro nem falar, né? Qualquer um que já tenha ido a um cartório sabe muito bem como esses caras precisam entrar no século XVI, né? Então, o que você precisa? Você precisa pensar diferente. Não adianta você usar uma nova tecnologia. Quando a gente fala das coisas que a gente usa, a gente percebe que boa parte da internet hoje não era nem imaginada em 95. Todo mundo adora falar do novo iPhone 5, mas o iPhone 5, ele é um telefone com teclado. Essa aqui é uma linha do tempo da Nokia. Desde que surgiu o primeiro telefone celular, em 1984, ele já era desse jeito. O telefone celular hoje, ele é esta lindeza. Imagina esse canivete. Esse canivete, de novo, também não é Photoshop. Esse canivete é um produto real que é vendido e custa 110 euros. Você pensar nesse canivete, você pensa assim, imagina que você vai descascar uma laranja com essa faquinha super portátil, que pesa 2,1 kg e não cabe, obviamente, no seu bolso. Imagina você quer cortar a unha, ou desparafusar um parafuso usando essa coisa. Aquela velha piada, né, de quantas pessoas precisa para descascar uma laranja, né, uma para segurar a laranja e 2 para girar a faca, começa a se tornar realidade. Por que as pessoas usam tanto a internet? Porque conteúdo é identidade. Quando eu trabalho, eu coloco o meu conteúdo na internet porque meu conteúdo é minha forma de ser reconhecido. O crescimento do uso da internet, ele começa com inativo, depois espectador, depois ingressante, depois colecionador, depois crítico, depois criador. Pois o ano passado foi o ano desses 3 tópicos. Colecionador, o Pinterest é um grande site de colecionador. Crítico, o Twitter é um grande site de críticos. E criador, o Instagram, com as fotografias metidas à besta, é um grande site de criação. Todas essas coisas estão crescendo cada vez mais. Por quê? Porque o indivíduo está manifestando a identidade dele através da internet. Pouco importa essa tecnologia ou aquela. Se tiver uma impressora 3D ou se tiver teletransporte, o uso não vai ser tão diferente. O que está acontecendo hoje é que os produtos estão cada vez mais desmaterializados. Eu não compro mais um produto, eu compro uma marca. Eu não compro mais um produto, eu compro uma ideia. Eu não compro ou vendo ou levo ou acesso uma tecnologia, mas eu acesso uma nova ideia. E a gente percebe isso quando você vê esse gráfico, por exemplo, ele mostra o crescimento da área de serviços quando comparado à área de produtos. E a gente percebe isso quando você vê, por exemplo, um iPhone de novo, que o iPhone em si, ele não é nada, ele não tem uma câmera melhor, ele não tem um sensor melhor, ele não tem mais memória, ele não tem nada, ele tem um conjunto melhor. É aquilo que se falava já no início do século passado, de uma coisinha chamada Gestalt, é a mesma ideia.
Agora, essa ideia toda está levando várias pessoas e várias empresas a tentarem uma abordagem um pouco mais híbrida, em que não existe mais eu estou online, eu estou offline, mas eu posso usar uma coisa com a outra. Por exemplo, a KLM, ela permite que você escolha o seu assento no avião de acordo com o seu perfil na mídia social. Então, se você é um cara mais falante, vão te pôr do lado de alguém mais falante, se você é um cara mais quieto, vão te pôr do lado de alguém mais quieto. O que você não pode fazer? Você não pode fazer nada. E existe uma enorme diferença entre fazer nada e não fazer nada. Não fazer nada é aquilo que a gente não faz num feriado que só existe em um país como esse, que dura 6 dias. Né? Fazer nada é completamente diferente de não fazer nada. Fazer nada é aquela história assim. Tá todo mundo no Facebook. Tá todo mundo no Facebook, o que você vai fazer? Nada. Tá todo mundo no YouTube, o que você vai fazer? Nada. Inteligente. Fazer nada é aquela coisa que quando você opta por não fazer nada. E aí você se comporta mais ou menos como um gato numa rodovia quando vem a carreta. Aí ele para ali, e a carreta vem chegando ali, e a carreta vem chegando ali, e a carreta vem chegando ali, e a carreta... E obviamente não serve nem para pandeiro. Então o que você precisa fazer? Você precisa olhar e perguntar. Uma das coisas mais legais, esses 19 anos que eu dou aula de comunicação digital para alunos extremamente inteligentes, curiosos, que me desafiam a cada semana, é perguntar, que cuernos é isso? O que dá para fazer com isso? E misturar aquilo que eu tenho, que é critério, com aquilo que eles têm, que é informação. Então, o que vem aqui para frente? A nova internet, ela é cada vez mais social, física, personalizada, super dependente, em que você faz um login no Facebook, ele se integra com... um monte de outras coisas, contextual, que você pega o seu telefone, ele já te diz qual é a previsão do tempo do lugar em que você está, sem perguntar onde você está, cada vez mais integrado, cada vez mais maleável. E tudo isso vai ter um monte de novos nomes. E você pode guardar esse monte de novos nomes e ter um ataque de pânico que nem eu tive no ano passado. Basicamente olhar aquele vídeo de novo, várias vezes, acorda, vê aquele vídeo e fica vendo o tempo todo até você decorar em sequência todos os 550 telas que estão ali. Ou então você pode perguntar o que raios está acontecendo. O que vai acontecer? Nos próximos anos vão ter 3 bilhões de novos usuários, cada um com mais contribuição, cada um com mais demanda. Como é que eu me preparo para isso? Fácil. Primeiro, tenho que observar quem é generalista e pragmático. O especialista está sendo substituído, ele não vai morrer jamais, mas o especialista ele vai ser uma categoria muito específica e muito pequena. O resto você encontra no Google, ou você encontra o especialista no Google. Então, o que o indivíduo tem? Ele precisa ter uma visão cada vez mais geral e cada vez mais pragmática, para que ele possa dizer, vou usar um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, um pouco daquilo, dentro da tecnologia que eu tenho, eu vou conseguir o que eu quero. Outra coisa que eu tenho que observar, transparência e auditoria. Todos nós, esse ano, comemoramos a história do mensalão. 2012 vai ser considerado o ano do mensalão, em que, pelo menos, caras como o Zé Dirceu, que achavam que nunca seriam pegos, foram, e caras que nem o Zé Genuíno agora não são eleitos nem para síndico de prédio. O que está acontecendo? Está tudo cada vez mais transparente. O que vai acontecer no futuro próximo? A gente vai ter, do mesmo jeito que você tem o Facebook, e que você vai lá e espiona o que a sua ex-mulher está fazendo, você vai poder fazer isso com o seu deputado. Você vai poder ter um ranking em que mostra o que cada um está fazendo a cada momento, e você finalmente vai conseguir, depois de 4 anos, lembrar em quem você votou. E talvez discutir política seja tão legal, ou muito mais legal, do que discutir futebol. Isso está acontecendo em vários países do mundo. Na Malásia, os caras estão marcando madeira com chips de identificação para impedir o desmatamento ilegal. No Japão, um telefone celular super pop, ele identifica a radiação depois dos desastres de Fukushima. Outras coisas. Personal hacking, que é você ter acesso à informação na internet, informação genética, e poder mudar a sua vida mesmo. Do mesmo jeito que você já faz hoje com nutrição, com cosmética, com tatuagem, com musculação, e você vê na internet, jeito de emagrecer rápido, dieta da melancia frita, que antes você tinha que esperar, sei lá, sair a boa forma e comprar para ler a mesma porcaria. Hoje você lê pelo Google. Hoje em dia você consegue ter mais coisas do que isso. Empresas como o 23andMe, que é essa aqui, elas te mandam um tubo de ensaio, você cospe dentro, ela sequencia o seu genoma e te dá todas as possibilidades que você tem de desenvolver doenças ao longo da vida. Outras coisas importantes, objetos inteligentes, cada vez mais inteligentes. Eu vou mostrar agora esses vídeos eu vou mostrar muito curtinho assim, porque a gente começou um pouco tarde, então eu não quero estourar muito tempo.
Isso aqui, por exemplo, é um termostato que funciona na casa de muita gente, está cada vez mais popular nos países frios, que o termostato, ele mede quantas pessoas usam a casa, de que forma essas pessoas usam a casa e quais são os horários mais necessários para as pessoas. E se ela sabe que a partir das 7 da noite começa a chegar um monte de gente, ela começa a esquentar a casa às 6. E das 9 da manhã até às 6, ela deixa a casa numa temperatura polar, porque não vai fazer a menor diferença. E aí, quando a pessoa chega, a casa está quente. E não aquela situação que você pode imaginar, que você vive no seu chuveiro ou em qualquer outro lugar, que ou a casa está quente demais ou fria demais. Outra coisa importante, nós temos uma sobreposição cada vez maior do real e do virtual, a tal ponto que eu não sou mais capaz de dizer. Eu acho lindo quando o cara fala ciberbullying. Qual a diferença disso para bullying de verdade? O cara dizer que você está fofocando no Facebook. Qual a diferença de fofocar no Facebook, fofocar de verdade? Qual a diferença de uma calúnia, de uma difamação, de uma ameaça num YouTube ou ao vivo? Nenhuma. E a gente vê como esse exemplo da KLM e como um exemplo que eu vou mostrar para vocês, que fica mais evidente ainda quando a gente olha um pouquinho de mapa. Apaga um pouquinho a luz para mim, para eu deixar esse mapa bem marcado. Esse aqui é o planeta à noite. Pode apagar a minha se quiser. Esse aqui é o planeta à noite. Se você for olhar, você percebe o seguinte: essas são as luzes das principais cidades e você consegue facilmente identificar aqui o litoral do Brasil, a costa leste dos Estados Unidos, a parte da Califórnia, a Europa, Japão, etc. Esse aqui é o mapa das conexões aéreas no planeta. Um mapa dos principais aeroportos, dos principais voos, e você percebe que ele é igualzinho. São as mesmas coisas, a única coisa é que tem uns fios no meio. Esse aqui é o mapa... Esse aqui é o mapa das conexões de internet no mundo. E elas são o volume de dados trafegados pelo mundo. E você, de novo, percebe que ela é uma coisa Europa, Estados Unidos. O Brasil está começando aqui, ó. E nós temos que isto aqui é a relação entre as pessoas no Facebook. E você percebe, de novo, que se sobrepõe. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem cada vez mais um ambiente em que a relação entre pessoas nas cidades, pessoas em aeroportos e pessoas no Facebook não é muito diferente. Outra coisa importante para se perceber é o envelopamento em conteúdo. O que é o envelopamento em conteúdo? É um enorme cuidado em uma informação que eu peguei da internet. Veja, a partir do instante que a informação vem de qualquer lugar, e essa informação é envelopada em um iPad ou um tablet qualquer, o que vai acontecer? Você perde a fonte. E eu vou dar um exemplo muito simples e fácil. Imagina que nesse aplicativo super lindo que esse gordo de óculos está falando, você tem uma página do New York Times, uma página do Estado de São Paulo e uma página de um blog fedorento. Tudo ali no meio. Você não sabe mais de onde veio a informação. E você, no meio de todas as suas informações, um blogueiro fedorento resolve escrever assim: a gripe aviária aconteceu na Ásia porque asiático transmite melhor a gripe aviária, o que é uma gigantesca mentira e calúnia e racismo e um monte de outras coisas. Só que você leu isso entre a Miriam Leitão e, sei lá, o Faustão com as videocassetadas, e você não sabe exatamente se isso é verdade ou não, e você leu isso em algum lugar. E quando você leu isso em algum lugar, isso fica buzinando na sua orelha, porque talvez seja verdade, talvez não, porque você não lembra direito aonde você leu. E quando você não lembra direito onde você leu, e você, sei lá, está com a mulher grávida, vai entrar no aeroporto e um japonês espirra do lado da sua mulher, você dá um soco na cara do japonês. Porque você leu um boato de um blog fedorento no seu iPad tão cheiroso e bonitinho. Então veja, isso é a prova. É só perguntar para vocês, quando foi que você ouviu falar pela primeira vez de Dilma Rousseff? Em que veículo? Você não lembra? Você ouviu falar pela primeira vez de Dilma Rousseff no rádio, na TV ou na imprensa? Se foi na imprensa, em que veículo? E Barack Obama? E o Irã? E você percebe que a informação já se fragmentou. Você já não faz mais a menor ideia aonde os principais pedaços de informação, como Belo Monte, Estadão, Belo Monte, Mensalão e várias outras coisas, estão se acumulando na sua cabeça. Outra coisa importante, a estrutura de trabalho e de consumo está mudando completamente. Antigamente, todo mundo falava assim, não, agora eu trabalho, como é que é? Eu estou no celular, estou trabalhando na praia. Agora não, agora você está na praia e ainda trabalhando.
O que ninguém contou é que a loja não fecha e que as pessoas estão consumindo agora dentro da noite, dentro do final de semana, dentro de qualquer lugar. Se antigamente você achava chocante o cara acordar de manhã e mandar um e-mail antes de escovar os dentes ou antes de fazer o seu xixizinho matinal, lembre que agora ele está acordando e comprando antes de levantar da cama. E comprando com um clique, fazendo um monte de compras. E se você é daqueles que não vai no supermercado com fome, porque você não quer ser enganado, nunca, moça, entre na Dafit cansada, porque a Dafit ganha uma grana preta de quem está cansado de ter trabalho e resolveu se dar um mimozinho. Outra coisa importante, moeda digital e troca. O papel moeda está desaparecendo. Você vai dizer, não, dinheiro nunca vai sumir. Lembre-se, em 1999, se você fosse num bar tomar uma cerveja com os amigos, ia ter um cara que ia tirar da carteira, na hora de pagar a conta, o cara ia tirar da carteira um caderninho, em que ia escrever a quantia, assinar, colocar RG, CPF, endereço, tipo sanguíneo, etc., e colocar ali. E aquilo valia dinheiro. Cheque. Desapareceu. Quem aqui tem um cheque na carteira? Ó, um ou dois com vergonha de levantar a mão, porque provavelmente estão com reforma no banheiro de casa. E essas moedas digitais estão levando a um monte de coisas. Isso aqui é uma bolsa de troca de óleo usado, que faz com que em condomínios, restaurantes, etc., comprem e vendam óleos usados sem passar por broker nenhum e sem passar por ninguém para reciclar o óleo deles. Outra coisa importante, código de barras, QR Code, que finalmente está funcionando, e você pode bater uma foto e saber o que está acontecendo. Do mesmo jeito que uma criança de 6 anos fala, o que é isso aqui? Essa cidade na Escócia fez isso, colocou a cidade inteira na Wikipedia e colocou tudo em código de barras. E aí o resultado, você quer saber uma coisa, você vai lá e pip. Imagina que lindo você colocar todo um ambiente de trabalho, ou toda uma escola, ou um museu, etc., lotado de código de barras, e você tem monitores de qualidade o tempo todo, com vídeo, áudio, etc., a hora que você quiser, porque o código de barras, se você não sabe, é um link. Outro ponto importante, grandes dados e realidade aumentada. As grandes empresas hoje são empresas de dados, são empresas como Google, Amazon, Facebook, Apple, que comercializam dados. Esses dados são fornecidos voluntariamente. Veja, antigamente eu precisava extrair petróleo ou produzir um químico para ser uma empresa mundial. Hoje você simplesmente pega os dados das pessoas. E esses dados geram muitas coisas. A IBM, inclusive, tem vários produtos, como o Watson, que outro dia ganhou um programa de adivinhação. Esse computador vai ser um computador para diagnóstico médico, em que você finalmente vai chegar, ô Watson, estou com a dor nas partes, e ele vai poder responder a pergunta. Outra coisa importante, curadoria. Cada vez mais as pessoas perceberam que não adianta você produzir o conteúdo pelo usuário, porque as pessoas não têm a manha de produzir, mas escolher elas têm. E a sua capacidade de colecionar diz muito a seu respeito, pois Pokémon foi desenvolvido por um japonês que gostava de colecionar inseto. E ele aplicou a mesma taxonomia de coleção de inseto científico para criar Pokémon. E você percebe que isso pode ser bem popular. Outra coisa importante, prontuários. Cada vez mais você vai ter um prontuário do seu carro. Então, você sabe um prontuário de saúde, só que do seu carro, da sua casa, das coisas que você compra, do seu computador, e você tem lá, olha, você comprou tal data, de tal jeito, etc. Está na hora de você ver pintura, será que seu encanamento está em ordem, etc, etc. Outra coisa importante, faça você mesmo. Nunca teve tanta gente jardinando, cozinhando, costurando. É só você olhar em volta. Cozinhar era coisa de, sei lá, de tia véia. E costurar, coisa de vó. E jardinar, coisa de jardineiro. E pintar, coisa de pintor. E de repente está todo mundo fazendo isso e está chique. Você agora ganhar uma queimadura de cal porque você resolveu pintar o quarto do pimpolho. E por que isso? Porque a internet é muito lindinha e cheirosa, as pessoas gostam de errar, gostam de coisas gostam de coisas que quebram. E é por isso que tanta gente está fazendo isso, e você vê em todos os lugares. Eu estou pulando os vídeos, gente, só para... Então... Outra coisa importante para observar... Foi, não foi? Não, foi. Outra coisa importante para observar são microempresas. Esse produto aqui é um aspirador de piscina, que simplesmente é um robozinho, aspirador de piscina, você coloca lá e ele aspira a piscina inteira, deixa a piscina limpinha, e simplesmente, quando ele terminou de medir a piscina inteira, ele volta. O que é bacana não é isso. O que é bacana é que quem construiu esse aspirador não foi a Philips, nem a Sony, nem a Jacuzzi, foi um grupo de italianos, uma empresa de 4 italianos que montou esse robozinho e fez esse robozinho.
Esse vídeo aqui, um dos últimos que eu vou mostrar, é um exemplo de uma dessas ideias. Um grupo de engenheiros que inventou uma turbina que pega a umidade do ar e transforma a umidade do ar em água potável. E você consegue resolver problemas de seca, ele não está extraindo água do chão, ele está extraindo água do vento. Então, em vez de você usar o vento para gerar energia elétrica, ou em vez de você usar o vento para extrair água do chão, você faz o vento para gerar água. Ou hidroponia, que muita gente achava que era coisa de maconheiro, na verdade, a hidroponia está sendo desenvolvida, principalmente em países apertados, que nem o Japão, para que, por exemplo, uma tripulação de um navio consiga ter verdura fresca durante a rota toda. Ou para que você consiga ter, dentro de um prédio grande, de um condomínio, a verdura produzida ali mesmo. E aí você tem uma coisa que é verdadeiramente orgânica. Em resumo, nós estamos tão no futuro, com o pé tão chafurdados dentro dele, até o pescoço do futuro, que a palavra futuro desapareceu. Ninguém mais fala do futuro. O futuro com F maiúsculo desapareceu. Lembra, como é que vai ser no futuro? Se eu perguntar para qualquer um de vocês como é que vai ser o futuro, você vai dizer, basicamente a mesma coisa, só que diferente. Né? Chamam de pós-moderno isso. O futuro que é igual ao futuro presente, só que você tira dele uma outra coisa que não faz sentido. Então, o futuro vai ter ficha de telefone? Claro que não. O futuro vai ter supermercado? Claro que não. Congestionamento? Claro que não. E um monte de outras coisas também não vai ter. Mas, essencialmente, a gente não pensa mais. A gente falava do ano 2000, da era de aquário, dessas coisas. E, para enorme surpresa de todo mundo, de 1970 até agora, só inventaram 5 produtos. Só 5 coisas. Nós só inventamos, de 1970 até agora, PC, notebook, console, smartphone e tablet. E se você pensar que smartphone e tablet têm 5 anos de idade, e quanta coisa foi feita, pois prepare-se, não é que os seus netos verão a revolução, é que vocês vão ver essa revolução nos próximos 10 anos. Cada produto novo gera uma avalanche de ideias. Então, o que acontece? Quando a gente fala de inclusão digital, a gente não tem que falar, que nem os tecnocratas do governo falam, em uma tecnologia, em um padrão. Tecnologia e padrão são coisas que passam com o tempo. Quando as pessoas discutem inclusão, ninguém fala em conteúdo, e é o conteúdo que faz a diferença. Poucas pessoas se dão conta que digital não é uma técnica, é uma linguagem. Se eu não sei, se eu nunca na minha vida mexi com um torno mecânico, e aos 75 anos de idade eu aprender a mexer num torno mecânico, eu vou conseguir mexer nele. Se eu nunca falei japonês, e aos 40 anos quiser aprender a falar japonês, vou falar com sotaque para o resto da vida. A linguagem, ela é muito séria. Por quê? Porque se você não aprende desde cedo, você vai ficar manco. E a prova disso é que você vê a quantidade de crianças que ensinam seus pais e avós. A exclusão digital, ela não deixa o sujeito só fora da técnica, ela deixa o sujeito incapacitado e alienado. O professor precisa fazer parte desse processo de inclusão. Ele não pode se deixar um fato, um processo tradicional. Tradicional, o escambau, não existe tradicional. Tradicional é uma aula bem dada. A história de... Você pode ter um processo arcaico ou contemporâneo. Agora, você dizer que você dá uma aula tradicional, então traz de volta também o chicote e a palmatória, porque eles também são tradição. O professor não precisa transmitir a informação. Hoje a informação é abundante, disponível e acessível. E eu vou mostrar para vocês um ambiente super moderno de altíssima tecnologia educacional. Uma aldeia indígena. Numa aldeia indígena, nenhum pajé, nenhum chefe vai para o meio do mato coletar a informação, se arranha todo e traz a informação para um bando de índiozinho gordinho que fica jogando videogame. Não, nunca. O que eles fazem? Os índiozinhos vão se ferrar no meio do mato e voltam todos arranhados e trazem informação. E o pajé e o chefe entram com critério. E é assim que funciona no interior da Namíbia, é assim que funciona no interior da Mongólia, é assim que funciona numa tribo Yanomami, e é assim que pode funcionar em qualquer ambiente que tenha internet. O aluno tem que procurar a informação sozinho, o professor só precisa inspirar. A inovação hoje, ela não está mais na garagem do Steve Jobs, essas coisas todas. Ela está na garagem de qualquer um. É só o cara pegar o YouTube, uma câmera podre, e ele faz uma enorme mudança. Então, a minha pergunta final para vocês é, o que você pode fazer para mudar tudo isso? Muito obrigado. Bom, nós gostaríamos de abrir agora um espaço para perguntas. Quem desejar fazer uma pergunta, basta levantar a mão ou ficar em pé, que nós iremos até você para debater aqui com o nosso palestrante.
E quem por acaso tiver tímido ou qualquer coisa, pode mandar e-mail para mim, lule@lule. É fim de semestre, lembre-se que demora um tempinho para eu responder, porque eu, como você, estou em época de provas, tenho que olhar 5.000 fotos e outras coisas do gênero. Alô? Ah, volta de novo a minha tela, por favor. Tcharam! Lule@lule, Twitter, Rádio Farer, meu blog, que está um pouco desatualizado, porque, como todos vocês, estou trabalhando, então não deu tempo de escrever no blog. Queridos, alguma pergunta? Estão tímidos. Estão tímidos. Deixa eu aproveitar, então, o ensejo e fazer a pergunta. Na qualidade de professores, nós temos um desafio em sala de aula, que é trabalhar com as redes sociais. Para o professor, nós nos deparamos com algumas dificuldades, talvez até pela nossa deficiência, me coloco com essa condição, porque os nossos alunos, quando eles entram, por exemplo, na utilização do Facebook, na sala de aula, há uma perda. É difícil controlar a questão da ciência, do conhecimento, em detrimento daquele momento de entretenimento que eles vivem. E, recentemente, eu ouvi que os alunos que fizeram o Enem de 2011, que tiveram a sua melhor performance, 82%, foi aquilo que eu ouvi na Band News, não utilizaram as redes sociais, eles focaram... Ainda, né? Ainda. E, assim, esse é um desafio que eu gostaria que você, de repente, nos apresentasse uma solução. Na verdade, veja só quanta gente está indo embora, por exemplo, quando a pergunta é importante. Isso acontece mesmo. Sempre que o conteúdo é mais importante, você vai embora, porque você vai tomar um café, e o café está lá, é de graça, etc. Né? Então, isso é bem natural. Na verdade, o que acontece é o seguinte, a gente tem... Não, peraí, não bate palma, senão eles voltam. É até melhor eles irem, né? Pode abrir a segunda porta também, que eles podem sair mais rápido. A questão maior é o seguinte, nós temos um problema que é um problema sistêmico. O pai não entende o que é a rede social, o professor não entende o que é a rede social, e o aluno sozinho vai lá e descobre um monte de coisas, e ele dá de cara com uma parede de velhos. Agora, qual é o problema disso? O problema é que o professor entra numa relação perde-perde. Se o professor convenceu o aluno que, por exemplo, como esse dado da Band News. Esse dado da Band News é extremamente, como é que eu posso dizer, retrógrado. Por quê? Porque ele vai convencer um indivíduo que ele não deve se socializar. Resultado, você vai criar um indivíduo que vai ter dificuldade em colocar o currículo dele online, ou vai ter dificuldade em estabelecer uma boa rede, e quando ele for se socializar, ele vai acabar fazendo besteira, que nem aquela história, né? Você tem que ter um monte de namorados aos 14, para você não ter aos 40, isso é ridículo. Então, o que está acontecendo? Na verdade, qualquer escola, o professor deveria juntar os pais e os colegas e falar assim, vamos discutir com os alunos o que é o Facebook? Vamos tentar descobrir, por exemplo, alguns exemplos bacanas. Se o Machado de Assis hoje estivesse vivo aqui no Rio de Janeiro, como que ele tuitaria? Então nós vamos criar juntos aqui o perfil do Machado de Assis, vamos todos tuitar Machado de Assis. Ou vamos filmar a aula, ou vamos fazer um vídeo documentário em que você filma, você ilumina, etc., e vamos montar tudo aquilo. Quer dizer, transforma aquilo em uma experiência interessante. Meus alunos são mais velhos, né? Em universidade, o que eu faço? Eu uso o Facebook para me comunicar com eles, para matar qualquer tipo de dúvida, para criar um grupo ali, para discutir quando algum tópico da aula não foi entendido. Todo o conteúdo de todas as aulas está em um blog, em que eles podem pegar a informação dali do blog e matar. Então, se ele na aula ele não conseguiu pegar alguma coisa, a informação está lá. E, na verdade, o que acontece é o contrário. Eu coloco todo o conteúdo no blog e eu obrigo o aluno a ler antes da aula. Então, na aula ali, a gente está discutindo aquilo que já foi colocado antes. Então, o que você pode fazer? Na verdade, o que você tem que fazer é compreender isso. Pensa como mães, pais, né, pais em geral, pai e mãe, e filha com relação a sexo. Você não vai poder evitar, e é até bom que você não evite, se você fizer com que a sua filha seja uma virgem de 42 anos, coitada! Desperdiçou aqueles ovos, né? Porque aqueles não gerarão filhos. Então, o que você quer fazer? Você quer que a sua filha seja sexualmente saudável, mas, ao mesmo tempo, você não quer que ela faça uma bobagem. Como é que isso acontece? Como é que essa educação sexual acontece? Ela acontece em troca de muita conversa, compreensão e critério. Rede social é igualzinho. Agora, se você faz, sei lá, feito pai crente, né? Que fala assim, não, minha filha não dá,
fantástico. Sabe, o que vai acontecer? Ela vai dar nas suas costas. E aí, provavelmente, vai aparecer em casa grávida ou com alguma doença, e aí muito mais grave. Então, de novo, a questão é muito simples. Dá para você ignorar? Não. É uma força maior que você? Claro que é. Porque pensa como é uma relação perde-perde. Ou você convence o aluno que o uso do computador é daninho e você cria um adulto manco, ou você não consegue convencer o aluno. E aí você cria um adulto 2 vezes mais manco, porque ele vai olhar e vai falar assim, ele não vai desvalorizar o professor, ele vai desvalorizar o processo educacional inteiro. E hoje em dia, um dos maiores problemas que a gente tem com a internet é o aluno desvalorizando todo o processo educacional. Porque ele vê na internet um monte de informação bacana e ele vê ao vivo um monte de informação velha. O que ele faz? Ele desvaloriza o processo educacional. Esse cara desaprendeu a aprender. Esse cara vai ser um pária, manco, para a vida inteira. Porque a vida inteira ele não vai acreditar em aprender. E o máximo que ele vai conseguir vai ser um cargo de deputado federal para tentar levar uma verbinha. Então, o problema maior é esse, quer dizer, não adianta você... Lembra, foi aquilo que eu falei antes, não dá para você ser tecnófilo e não dá para você ser tecnófobo. Você tem, na verdade, tentar compreender o que está acontecendo, para que aí sim você consegue tirar o melhor. Eu acho que, assim, a Wikipedia, por exemplo, é Vygotsky na prática. A primeira página do Google é Vygotsky na prática. Sabe, o Piaget, assim, se o Piaget acordasse hoje e visse o que está sendo feito na internet, ele dizia assim, uau! Entenderam tudo que eu escrevi? Não, cara, nem te leram. Ok, muito obrigado. Obrigado. Eu vou contar um segredo para vocês. Eu sei um monte de coisa de educação por causa da minha casa. Eu aprendi em casa. Meu pai é professor há muito tempo. E ele escreveu alguns livros sobre o tema e eu aprendi um monte de coisas com eles. O nome dele é Celso Antunes. Fica claro, né? Pois é, isso é para ele. Então, assim, eu só sou aplicação prática dos métodos dele. Ok, temos uma pergunta ali. Doutor, boa tarde. Boa tarde. Assim, sou fã da comunicação digital, mas assim, me preocupa um termo que está sendo utilizado muito, a nomofobia. O senhor já deve ter ouvido falar. O que é fobia? Desculpa, eu só ouvi um pedaço. Nomofobia. É a angústia de esquecer o celular em casa, não consegue ficar sem o celular, não consegue estar conectado, não consegue viver com a internet. Larga do celular para falar isso para mim. É por aí. Põe ele no bolso, pelo menos, né? Entendi. Não, na verdade, veja, todas essas coisas, pessoas, são típicas de um momento de transição. Há muito tempo atrás, quando estava fazendo meu doutorado, eu montei um ciclo, que é um ciclo mais ou menos em que você passa cada vez que você dá de cara com uma nova experiência. Ele começa com ignorância, depois fascínio, depois descoberta, depois exploração, depois angústia, depois decepção e depois hábito. E se você pensar, isso se aplica a sexo, se aplica a filho, se aplica a emprego, se aplica a casamento, se aplica a qualquer coisa e também se aplica a computador. Então, o que acontece? Veja, ignorância, ninguém sabia o que era o computador, o celular, etc. Depois fascínio, nossa, que legal, isso aqui toca MP3. Depois descoberta, depois exploração, você está acordando às 3h30 da manhã para alimentar a ovelhinha no Facebook, no Orkut na época. Depois angústia. É esse momento que você fala, ai meu Deus, etc. Depois decepção, quando você descobre que o celular não te dá um monte de coisa, mas não te dá tudo o que você gostaria. E depois hábito. Então, o que está acontecendo? É muito parecido com o que acontece, sei lá, quando um menino de 16 anos pega uma moto, ou quando você pega o seu primeiro carro, ou quando você faz sexo pela primeira vez, ou, sei lá, quando você vai na primeira festa, é sempre isso. Então, assim, se você conseguir, e aí é de novo importante a função do professor, se você conseguir entrar com critério nesse momento, e você perceber que essa situação de angústia, ela não é diferente de qualquer outra coisa, por isso que eu não gosto muito de rótulos, por isso que meu rótulo predileto é coisa, porque coisa é o rótulo que você usa quando você não consegue colocar outro rótulo nele. Então, coisa... Então, essa coisificação do telefone, que o cara fica nessa relação coisada com ele, é simplesmente uma angústia como outra qualquer. Se você falar assim, nossa, pelo amor de Deus, não consigo parar de comer chocolate, ou não consigo largar dessa mulher, ou não consigo parar de pensar na praia, é sempre a mesma situação, e você já viveu isso, e você consegue conversar com ele e falar assim, peraí, mas por quê? Por que que... E a pergunta que ninguém faz, né?
Sim, eu não consigo largar do celular. Por quê? Porra, puta pergunta estúpida. Não, mas por que você não larga o celular? Já tentou, sei lá, fazer sexo? Oh, pode ser uma boa. Não, na verdade é o seguinte, quer dizer, de novo, quando você começa a perguntar por quê, e isso é lindo que acontece com a criança dos 6 anos, você vai quebrando o raciocínio naquele modo extremamente socrático, em que você vai chegar naquele momento e fala assim, peraí, na verdade, o que ele quer? Ele quer se manter em contato com os amigos, e os amigos estão usando esse aparelho, e se ele está sem o celular, ele está sem os amigos, então ele está isolado, no meio do nada. E ele se acostumou a depender do celular, e veja, não tem nada de errado nisso. Eu, por exemplo, sou dependente de comer 3 vezes por dia, sou dependente de usar roupa, quer dizer, você ser dependente do celular, não tem nada de errado nisso. Então, assim, o cara se acostumou, por exemplo, a se orientar pelo celular e a se comunicar pelo celular. Sem o celular, o que ele não tem? Não tem orientação e não tem comunicação. Bom, é natural que ele esteja angustiado. Então, se você cria para ele ambientes em que ele vai se comunicar com os outros sem necessariamente estar com o celular, ele vai desenvolvendo uma relação natural com isso. Veja, a gente já teve isso e de novo, existe um trinômio que me preocupa muito mais do que o celular hoje, que é o trinômio pornografia, videogame e maconha. Esse trinômio é um trinômio bem grave, bem perigoso, porque essas 3 coisas elas levam para uma espiral de compensação que termina em depressão. Agora, celular, redes sociais em especial, não muito. Videogame, dentro de uma quantidade aceitável, que seria a quantidade aceitável para um esporte qualquer, também não muito. 4 horas por dia, se o indivíduo vive uma vida produtiva, tranquilo. Na verdade, é a pergunta que você usa para qualquer problema psiquiátrico. Isso está impedindo o indivíduo de levar uma vida produtiva? Tá, ok, então isso é um problema. Isso não está impedindo o indivíduo de levar uma vida produtiva? Bom, então isso é só um pequeno transtorno que vai ser rapidamente assimilado. Chega, pelo amor de Deus, eu fico com vergonha. Obrigado, gente. De novo, meu e-mail, luli@luli, super difícil, né? E qualquer coisa, estamos aí. Muito obrigada. Agradecemos ao professor, palestrante, Luli Radifari. Agradecemos aos que estão aqui presentes. Desejamos uma boa tarde. Espero que tenhamos agora aproveitado sim, vão lá, bastante como aqui. antes que os ratos tenham comido tudo. Vamos Boa lá, tarde, que já boa sobra noite. comida.